Bom, estamos nessa conferência, esse tema tão importante, tão especial, sobre paternidade. Ontem nós aprendemos muito sobre a questão da paternidade, sobre paternidade, identidade, propósito. Paternidade gera identidade, identidade gera propósito. Quando você estuda o significado da palavra identidade, você vai entender que identidade não é nada mais, nada menos do que ser igual ao Pai. O significado da palavra identidade no seu original é ser igual ao Pai. Idem, de igual e utilidade de características. Então é ter as mesmas características que o Pai. Quando nós entendemos a nossa paternidade, nós encontramos a nossa identidade. E a minha identidade não é nada mais, nada menos do que ser a imagem e semelhança do meu Criador. Quantos são imagem e semelhança do Criador aqui? E aí, orando e buscando ao Senhor direções para ministrar hoje de manhã, porque esse tema ele é um tema bem complexo, porque tem muita coisa. Estávamos conversando com os pastores, por isso que a nossa conversa foi até tão tarde e foi muito produtiva. Aquilo foi uma libertação para nós, como pastores, como líderes que estavam naquela mesa. Valeu muito a pena. Pensei em muitos textos, orei muito, e o Senhor me deu uma direção. Quero compartilhar com vocês. Vamos começar com um texto. Deixa Jesus fazer, porque afinal de contas, como disse ontem, eu só sou o jumentinho, nada mais, nada menos. O meu papel é levar Jesus e a sua mensagem para que o nome dele seja glorificado, amém? Então deixa ele conduzir a mensagem dele. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Só que antes de começar a pregar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que te dar a oportunidade que eu tive. Esse ano eu tive o privilégio, a alegria de ganhar esse presente da parte de Deus. Que presente! O Senhor me deu essa direção de escrever um livro. Ele me deu um tema justamente nesse ano. O tema governe. E esse ano é ano de eleições. Muito bom, então eu vou arrebentar Lula e Bolsonaro. Estou brincando. Lula e Bolsonaro, não vou fazer isso. Conversei com um pastor lá em Manaus, fui pregar lá esses dias. Aí o pastor, pedi para poder levar o livro. Ele perguntou sobre o que é o livro. Eu falei, o tema do livro é governe. Aí ele já começou a gaguejar, tipo, Eu falei, fica tranquilo, pastor. Esse ano o Lula e o Bolsonaro escaparam. Eu não escrevi sobre eles, mas da próxima eu pego eles. Brincadeira. O tema do livro governe, preste atenção. Isso é uma revelação que o Senhor me deu, muito especial. Muitas pessoas não avançam pela falta, mas você tem que entender que o que te prende não é a falta, é a ausência. O tema do livro Governe, este livro Governe, o assunto dele aborda exatamente isso. Muitos não avançam porque falta dinheiro, porque falta um amigo, porque falta um emprego, porque falta uma oportunidade. Mas o que te impede de avançar não é a falta, é a ausência. A ausência do quê? De posicionamento. Jesus nos ensinou que se você aprender a ser fiel sobre pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Guarde isso aqui no seu coração. As pessoas podem não gostar de você, mas o dia que Deus liberar a tua colheita, ninguém pode impedir. O livro Governe é uma instrução da parte de Deus para nós aprendermos a governar a nossa visão, o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Um dos capítulos que eu trato aqui neste livro é a respeito de relacionamento. Olha a direção que Deus me deu, e isso aqui é pesado. Cuidado, porque muitas vezes as tuas emoções estão gerando Judas ao teu redor, porque você está gerando relacionamento por emoção. Guarde isso aqui no seu coração. Relacionamento não é emoção, relacionamento é propósito. Pergunte assim para mim, por que, pastor? Porque as tuas emoções não têm força de sustentar os seus relacionamentos. Se o propósito não sustenta, as tuas emoções não vão sustentar. Muitas vezes estamos como Samuel. Senhor, olhe o Saul. E Deus está falando, até quando, Samuel, você vai ficar insistindo num Saul? Aí o Senhor me deu a seguinte frase: não aproxime quem Deus afastou, e não afaste quem Deus aproximou. Esse livro é muito forte. Vamos aplaudir o nome de Jesus. A glória é dele. Eu só sou o jumentinho. A glória é dele. Então esse livro Governe, ele é muito especial. Tem alcançado centenas de pessoas. Está indo Brasil afora aí. Eu creio que a mensagem vai libertar, vai transformar, porque é a palavra de Deus. Governe a sua visão, governe as suas emoções.
governe os seus relacionamentos, governe as suas palavras, governe a sua mentalidade. É um livro bem simples, rapidinho para ler, mas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Se te interessar, ali no final nós vamos estar ali, o livro vai estar ali para que você possa abençoar. Preste atenção, eu fiz um propósito com Deus ao lançar esse livro. Ele tem o recurso que vai ser adquirido. Esse recurso, metade dele é para pagar os custos do livro, e metade dele é um investimento para que mais vidas possam ser alcançadas. Então, cada livro que você compra, você me incentiva a escrever um novo livro. Eu já estou escrevendo mais 2 livros, um a respeito de emoções e outro a respeito de uma mentalidade vencedora. Então, se você comprar esse livro, com o lucro desse livro, eu vou escrever um novo tema para alcançar mais vidas e abençoar mais pessoas, porque afinal de contas, graças a Jesus, e nada contra quem é, tá? Não sou vendedor de livros, eu sou um simples servo de Deus, amém? Meu papel é compartilhar a mensagem. Então, se você investe, você alcança mais vidas. Glória a Deus, maravilha. Não se esqueça, invista, vale a pena. Vamos lá, Marcos capítulo de número 5, versículo 36, a Bíblia diz assim, Marcos 5, 36, a Bíblia diz assim, peraí, esse aqui já vai direto no ponto, vocês não vão entender. 35, Marcos 5,35. Quem achou, dá um glória a Deus aí. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda incomodas o mestre? Jesus havia sido chamado por Jairo, porque a sua filha estava muito enferma. Jesus se dispôs a ir à casa de Jairo. Eu creio que a maioria das pessoas conhece aqui esse texto. No meio do caminho aparece a famosa mulher do fluxo de sangue, porque as pessoas não precisam saber do seu nome, elas têm que saber o que Jesus fez através da sua vida. Qual é o nome da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, porque ali você vai conhecer na história dela o problema que ela tinha e o poder de Deus se manifestando sobre todas as coisas. Enquanto Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, algo acontece. A filha de Jairo morre. A filha de Jairo morre. Então os mensageiros, os trabalhadores da casa de Jairo chegam até Jesus e a Jairo e diz assim: mestre, ou Jairo, não incomodes mais o mestre, porque afinal de contas a sua filha já morreu. Olhe para o irmão que está do seu lado, ajuda o pregador aqui essa manhã, por favor. Como eu disse ontem, eu não sou pastor aqui, vocês têm pastores maravilhosos nessa casa. Eu vim aqui como um profeta do Senhor para abençoar a sua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: ó, para você, ela morreu. Você entendeu isso? Para você. Jesus disse que ela morreu? Jesus disse que ela morreu? Então repita assim comigo: eu não vou falar o que Deus não falou. Se não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. Se Jesus não falou, não fala. Pensando a respeito desse tema sobre paternidade, buscando uma direção para hoje, queridos, eu cheguei à seguinte conclusão. Se você quiser anotar o tema para hoje, dentro dessa abordagem de paternidade, o tema é: paternidade saudável cura. Paternidade saudável cura. Se quiser pode anotar aí: paternidade saudável cura. Você vai perceber que pais curados geram filhos saudáveis. Pais curados geram filhos saudáveis. Toda paternidade saudável, ela vai gerar um filho saudável. Pastor, por que você está falando isso? Porque não adianta eu ter um pai se as minhas emoções não estão bem resolvidas. Não adianta eu ter um pai se as minhas emoções não estão ajustadas. Como nós estávamos conversando ontem, uma das principais funções da paternidade é exatamente equilibrar as emoções do filho. Eu estava conversando com um jovem esses dias. Eu me lembrei quando o pastor falou na mesa ontem. Eu estava conversando com um jovem esses dias, e ele falando assim: pastor, eu estou em um grande desafio da minha vida, e o meu pai não me ajuda,
o meu pai não profetiza, o meu pai não diz que vai dar certo, o meu pai não me incentiva. E pastor, está muito difícil para mim. É quando entram os pastores exercendo uma paternidade espiritual e diz assim: o teu pai não está te abençoando, mas nós te abençoamos. Vai, avance, cresça, prospere, se desenvolva. E foi quando eu me lembrei, foi quando eu percebi o que o Senhor estava fazendo, quando Deus te usou, pastor Caleb, para falar a respeito do pastor Fernando, que no leito disse assim: você perguntou, pai, vai dar certo? E ele disse: filho, vai, porque você é igual ao papai, vai dar certo. O que isso nos ensina? Uma paternidade saudável, uma paternidade curada, ela gera filhos saudáveis, ela gera filhos fortes. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que o seu pai aqui, o seu pai biológico fez, mas eu sei de uma coisa: o seu pai espiritual, o pai das luzes, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. E ele disse: não sou eu, não é a igreja, não é o profeta, ele disse: vocês são mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Tem alguém recebendo essa palavra aqui essa manhã? Olha, não antes de aplaudir, segura aí. Aponta para o teu irmão com cara de profeta e diz para ele assim: o teu pai. Não, mas você, ei! Mas não era para falar ei? Você vai olhar para o teu irmão com aquelas assim, sabe o filho que sabe o pai que tem? Você já viu? Aquele filho que desse tamaninho, mas anda assim, porque sabe o pai que tem. Quando ele vai falar do pai, ele não fala o meu pai, ele fala assim, o irmão aí da mesa, dá um up aqui, só a hora que eu falar você já pode baixar de novo. Pode? Foi? Vamos lá. O filho saudável, ele diz assim: o meu pai. Só um pouquinho mais aí, só um pouquinho mais. O meu pai. Por quê? Sabe o pai que tem. Então você vai olhar para o seu irmão, não vai falar o meu pai, não. O filho sabendo o pai que tem. Você vai olhar para o seu irmão agora, olha para ele, diz assim, o meu pai. Enche a boca para falar: o meu pai. Eita, da onde vem isso daí? No 3 juntos? Meu batera, deixa Jesus te usar, porque nesse momento, deixa Jesus te usar. É óbvio. Sabe por que é óbvio? Porque o que você faz revela quem Deus é. Ei! Sabe por que é óbvio? Porque o que você faz não é para a sua glória. O que você faz é para a glória de seu Pai. Quando você toca, o nome do Senhor é glorificado. No 3, o meu pai, você vê que esse esquema aí, varão, você vê que esse esquema e você vê já Jesus se usar no girai aí, se vira aí. No 3, o meu pai, hein? 1, 2, 3. O meu pai. Tá saindo aí? Tá saindo aí? Não tá? Tá mal mesmo? Ajuda aí, meu batera. Tá fazendo, eu não enxergo, sem luz eu não enxergo, mas com luz, aí que eu não vou enxergar mesmo. Ela tá fazendo alguma coisa, ele ou ela, alguém tá fazendo alguma coisa lá. Eu vou esperar, vai tocando aí. Isso, entra aí, isso. Foi, agora tá? Agora eu acho que tá, não tá? Agora tá, vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. O meu pai. Calma. Depois você vai dizer assim, meu pai disse que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Fechou? No 3, 1, 2, 3. O meu pai disse que você é mais do que vencedor por Cristo. Faz barulho para ele aí. Se o pai disse, não importa o que estão dizendo. Se o pai disse, não importa o que estão dizendo. Se o pai disse, não importa o que estão dizendo. Irmãos,
Porque você tem que escolher entre o que o mundo fala e entre o que a Bíblia diz. Você tem que entender que a paternidade, ela não é revelada no mundo, ela é revelada através da palavra. É a palavra que revela o pai que você tem. Quando eu vejo isso, olha o que acontece. Não incomodes mais o mestre. Tá, por quê? Porque a sua filha morreu. Eu não sei se é o meu retorno, mas pode baixar, era só aquele momento. Versículo 36. Jesus, porém, fez o quê? Jesus, porém, 36, fez o quê? Não fazendo caso. Essa versão aqui está bem simpática. A minha diz assim: Jesus, porém, ignorou. Podemos ter uma conversa aqui de filho maduro? Podemos ter uma conversa aqui de filho maduro? Olha só, Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Olha só a paternidade saudável. Olha só uma paternidade curada gerando filhos saudáveis. Olha só, olha a mentalidade. Os mensageiros chegam e dizem assim: ó, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Perfeito. Versículo seguinte: Jesus, porém, ignorou aquela notícia. Será que nós temos maturidade para ignorar o que não vem dos céus, por mais que nos agrade ou pareça uma verdade aos nossos olhos? Vou repetir de novo. Será que temos maturidade para ignorar o que não vem dos céus, ou que talvez possa nos agradar? Será que temos coragem para ignorar? Porque era uma notícia verdadeira, naturalmente falando, sim ou não? Sim ou não? Mas você está se importando com o natural ou com o espiritual? Porque naturalmente era morte, espiritualmente era oportunidade. Não, eu vou repetir de novo. Naturalmente falando era choro, espiritualmente falando era o poder de Deus que ia se manifestar naquele lugar. Ei, Betel Brasília, sabe o que eu tenho aprendido? Eu quero compartilhar isso aqui com você. Não desespere o seu coração. Sabe por quê? Para Deus, quanto pior, melhor. Para Deus, quanto pior, melhor. Porém, nós temos que entender o seguinte: o tema aqui não é esse. Jesus ignora aquela notícia, mas ele faz o quê? Vai falar com Jairo. E quando ele vai falar com Jairo, olha as palavras que saem da boca de Jesus. 36, eu vou ler a sua versão aqui, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não o quê? Não o quê? Jesus já tinha operado o milagre? O que Jesus estava fazendo? Tratando as emoções do filho. Paternidade e as suas emoções. Paternidade e as nossas emoções. Um dos maiores erros que você pode cometer é tentar ignorar o que Deus valoriza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não é importante, Deus dá atenção, sim ou não? Se não é importante, Deus dá atenção, sim ou não? Se não é importante para Deus, Ele dá atenção? Repita assim comigo: meu Deus não perde tempo. Se Ele está falando, é porque é importante. Os mensageiros chegam: Jairo, não incomodes mais o mestre. Olha a mentalidade do reino. Eu não vou dar atenção para aquilo que não faz parte do meu propósito. Então eu ignoro a mensagem e vou falar com quem eu tenho que falar. Jairo, não tenhas. Em outras palavras, eu vou fazer, mas antes eu preciso equilibrar suas emoções. Porque o medo é espiritual, mas afeta o emocional. Quem disse que as coisas espirituais não afetam as emocionais? Não adianta você orar em línguas e ser desequilibrado. Pronto, falei, até chutei o trem, tomara que não seja caro. Não adianta você orar em línguas e ser desequilibrado. Não adianta
ser um bom pregador, mas os bastidores trata os outros igual um cavalo. Pronto, falei. Porque o dom que você tem revela quem Deus é. O seu caráter revela quem você é para Deus. Portanto, Deus não está se importando se eu prego muito ou se eu prego pouco, se eu canto muito ou se eu canto pouco, se eu toco muito ou se eu toco pouco. Porque o dom revela a bondade de Deus. O meu caráter revela quem eu sou e o que eu faço com o que Deus me deu. Ele não está de olho no meu dom, Ele está de olho no meu caráter. Ei, o que Jesus faz? Descarta a mensagem e vai tratar o coração de Jairo. Não temas. Só que talvez você possa estar ouvindo aqui, eu tenho que ser um pouco mais rápido. Você esteja pensando: mas pastor, isso aqui é um caso à parte. Tá bom, um caso à parte. Eu anotei alguns textos aqui. Mar da Galileia, Jesus dá uma direção, os discípulos entram no barco, vão atravessar para o outro lado. No meio da travessia, uma grande tempestade. No meio dessa tempestade, eles começam a morrer de medo, porque naturalmente eles iriam morrer. Quem disse que era mentira aquilo? Não era mentira. A questão é que existem duas verdades, uma verdade natural e uma verdade espiritual. Você escolhe qual você abraça, você escolhe qual você viverá. Eles desesperados começam a esvaziar o barco. Vai afundar, dá alguma coisa aqui agora. Aí de repente, vamos fazer um som aí de Jesus andando sobre as águas? Mas Jesus negão, entendeu? Jesus negão, daquelas paradas que você estava tocando. Jesus negão, faz um som de Jesus negão aí andando sobre as águas. Negão, imagina ele de Ray-Ban assim, na madrugada, é isso aí, ó. E ele era pentecostal, com todo respeito ao meu Jesus. Aí ele dá aquela paradinha porque é pentecostal, aquela esquivadinha. Imagine. Segura! Os discípulos olham e dizem: que aberração é essa? Imagine Jesus. Gostei desse, hein? Você acha que Jesus tem que ser chato igual você? Vamos voltar para Jesus negão. Meu Deus. Irmão, os discípulos olham e dizem assim: lascou, vamos morrer ainda vendo um fantasma. Aí Jesus: não! Vamos pro texto. Põe aí para mim rapidinho, Mateus 24, 14 e 27, para eu não inventar. Eu quero ler o texto, não quero inventar. 14 e 27, 14 e 27. Mateus 14 e 27. Quando canta até o é afinado, né? Meu Deus. Mas Jesus imediatamente acalmou o vento e o mar. Está escrito isso aí? Mas Jesus imediatamente mudou o status financeiro do varão. Está escrito isso aí? Mas Jesus imediatamente deu a casa, deu o carro. Está escrito isso aí? Mas Jesus imediatamente fez ele vencer aquela batalha que ele estava enfrentando. Está escrito isso aí? Mas Jesus curou a enfermidade. Está escrito isso aí? Mas Jesus acalmou o mar. Jesus deu uma ordem para o vento: quieta aí, fica quietinho no teu canto. Foi isso que Jesus fez? Não, porque antes de acalmar a tempestade do lado de fora, Ele precisa acalmar o teu coração, porque senão as tuas emoções vão atrapalhar o que Deus vai fazer. Meu irmão, primeiro Ele cuida de você, depois Ele cuida do que você tem. Para Deus é mais importante você e depois as suas coisas. Você pode dar um glória a Deus aí, aplaudir o nome de Jesus? Oh. Segura aí. Coragem. Eles iam afundar naturalmente, sim ou não? Mas antes de Jesus operar o milagre, o que ele faz? Ele equilibra as emoções. Sabe por quê? Emoções mal resolvidas
elas fazem da bênção uma maldição. Sabe por que Jesus faz isso? Porque pessoas com as emoções mal resolvidas, elas fazem dos amigos um inimigo. Sabe qual é o problema de quando um filho, ele não está com o coração tratado? Chega um amigo para dar conselho, mas ele está todo desequilibrado por dentro. Ele entende que o conselho na verdade é uma acusação. Aí ele afasta quem Deus aproximou. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta o Senhor operar um milagre se primeiro Ele não equilibrar o seu coração. Deixa eu te falar, gente mal resolvida por dentro, o vento acalma, essa pessoa pula do barco e se afoga. Maior do que as tempestades que enfrentamos financeiramente, maior do que as tempestades que enfrentamos sobre calúnia, difamação, maior do que as tempestades conjugais que enfrentamos, são as tempestades dentro do nosso eu, dentro do nosso coração. Acalma o seu coração. O versículo seguinte, os próximos versículos, ele vai acalmar o mar. Os próximos versículos, a tempestade vai passar. Mas antes das tempestades passarem, Ele quer mostrar para você que Ele é Deus até mesmo no meio da tempestade. Coragem, não temas, sou eu. Você pode aplaudir ao nome de Jesus por isso? Você vai ver num texto muito diferente. Eu não vou abrir aqui para ganharmos mais tempo, mas em Lucas capítulo 12 você vai ver Jesus falando a respeito de provisão. O Senhor, Ele cuida até dos pardais. Por que Ele não vai cuidar de você? Só que em Lucas capítulo 12 Ele usa um termo diferente que Ele usou em Mateus versículo 6, em Mateus capítulo 6. Qual o termo? Em Lucas 12, Ele quando vai falar de provisão, Ele utiliza o mesmo termo: não temas. Você acha coincidência em Mateus 14, no meio de uma tempestade, Jesus falar não temas? Você acha coincidência em Marcos capítulo 5, Jesus falando com Jairo antes de operar o milagre, não temas? Você acha coincidência em Lucas capítulo 12, Jesus falando para você calmar o seu coração, porque Ele vai prover, Ele vai suprir, mas antes disso Ele falar assim, não temas? Você não acha muito texto para ser coincidência? Você não acha que são muitas confirmações bíblicas para ser uma coincidência? Eu aprendi uma coisa, irmão, se está escrito 2 vezes, se está escrito uma vez na palavra, é verdade. Se está escrito 2, 3, 4, 5 vezes, é o Senhor falando assim, é uma verdade absoluta para a tua vida, e você não pode esquecer, independente da circunstância. Agora preste atenção, no meio de uma instrução para tratar o coração do povo com relação à provisão, Ele vem e diz, não temas. O que eu entendo? A forma como você crê define o nível da provisão que você vai desfrutar. Pastor, não quero tratar as minhas emoções. Não tem problema. Eu nunca vi gente desequilibrada ser próspera financeiramente. Sabe por quê? Pergunte assim para mim, por quê, pastor? Porque o dinheiro é administrado de forma emocional. Se as tuas emoções não estão alinhadas, você vai desequilibrar seu casamento, você vai desequilibrar o seu relacionamento com seus filhos, você vai desequilibrar o seu trato com as finanças, você vai desequilibrar o seu ministério, você vai desequilibrar. Tem alguém aqui que orou para cair fogo do céu e caiu? Tem alguém? Tem alguém aqui que fez isso? Sim ou não? Quem aqui que orou para cair fogo do céu e caiu fogo do céu? Tem alguém? Lá no fundo, tem alguém? Sim ou não? Então eu acho que Elias fez um pouquinho mais. Só que o mesmo Elias que orou para cair fogo do céu foi o mesmo Elias que pediu a morte. O mesmo Elias que orou para cair fogo do céu foi o mesmo Elias que pediu a morte. Sabe o que isso significa? Pode ter poder e estar desequilibrado emocionalmente. Se as emoções não fossem importantes, Deus não teria te feito com sentimentos.
Se as emoções não fossem importantes. Eu li aqui, ó, 1, 2, 3. Tem Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Antes de Deus dar a revelação a João, Deus olha para João, Jesus olha para João em uma visão e diz para João assim, ó, não temas. Porque antes de dar a revelação de Apocalipse ele disse não temas? Porque é simples, o nosso desequilíbrio emocional desequilibra também a visão que Deus nos deu. Se eu estou sentindo da forma errada, não tem como eu ver da forma certa. Antes de Deus dar a visão, Deus trata o coração. Você pode repetir isso comigo? Antes de Deus dar a visão, Deus trata o coração. Sabe para que Deus te trouxe aqui essa manhã? Para te dizer que Ele é o seu Pai. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele está contigo. Você pode dar um glória a Deus aí, aplaudir o nome de Jesus. Oh, sim. Ei, pastor, eu estou com vontade de matar o meu marido. Eu ouvi, hein? Deus sabe que você está com vontade de matar ele. Nessa madrugada, uma revelação de mim mesmo. Nessa madrugada você pensou na água quente enquanto ele estava dormindo. Uma revelação de mim mesmo, tá, gente? Brincadeira, para quem não entendeu, tá? É só brincadeira. Ei, Deus sabe porque Ele te fez. Quem te fez sabe o que você sente. Deus sabe que você sente tristeza. Deus sabe que você sente medo. Deus sabe que você sente raiva. Ei, Deus não te fez com defeito. Deus não errou em te fazer. A questão é quando nós como filhos nos afastamos do Pai que nos criou. O problema não é o que você sente. A questão é quem governa o que você sente. Deus sabe que você sente aquela baita daquela alegria. Aí você foi e comprou aquele carro em 80 vezes sem juros. Depois que você comprou, você olhou para a Bíblia ou para o carnê e disse: e agora? Deus sabe, porque Ele te fez. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, não é fruto da carne, não é obra maligna, é fruto do Espírito. Alegria. Deus te fez com emoções. Se Deus te fez com emoções, quem é você para desprezar o que Deus fez? Segura só um pouquinho. Será que não está na hora de você como filho? Será que não está na hora de você como filho começar a assumir a verdade? Porque só a verdade liberta. Até quando você vai continuar fingindo ser o que não é? Deus está falando com gente aqui essa noite, essa manhã, esse dia. Você vai ficar guardando, vai ficar escondendo dos outros esse seu sofrimento até quando? Você precisa pôr isso para fora. Você tem que falar para Deus, para o teu pai: Pai, eu estou com medo. Pai, eu perdi o controle. Até quando você vai ficar escondendo o que você está sentindo? Deus não te deu sentimentos para esconder. Deus não quer que você esconda o que está dentro do teu coração, porque esconder não vai resolver. Será que não está na hora de você procurar um líder espiritual dentro dessa igreja e dizer: eu sou homem de Deus, eu oro, mas eu estou sentindo uma tristeza diferente. Será que não está na hora de você dizer: pastor, pastora, estou perdendo o controle do que eu sinto? Sabe o que o Espírito Santo coloca ao meu coração aqui agora? Tem gente aqui essa manhã que já pensou em tirar a vida algumas vezes, só não teve coragem ainda.
Todo mundo está olhando para você e estão pensando: está tudo bem. Mas você sabe que na hora de dormir não está tudo bem. Esses dias atendendo um moço: pastor, eu faço, pastor, eu corro atrás, eu ajudo a minha família. Mas a minha família achou esses dias que eu estava com problema de estômago. Eu só não contei para eles que na madrugada eu tomei um pote de chumbinho, porque eu não aguento mais a minha vida. Vai ficar escondendo para quê? Isso não vai resolver o que você está sentindo. Se Jesus disse não temas, é porque aquilo que você está sentindo é importante para Ele. Os homens podem estar desprezando, isso é besteira, isso é corpo mole. Jesus está falando para você: eu me importo com o que você sente. Nós precisamos terminar. Mas eu vim aqui essa manhã para te fazer uma pergunta. Menina, filha, Jesus está falando com você. Ele é o seu pai. Ele sabe o que você sente. Ele está te dizendo: não adianta ficar escondendo, porque o problema só vai crescer. Está na hora de pôr isso para fora e se libertar de uma vez por todas. Jesus está falando com mães aqui essa manhã. Jesus está falando com pais aqui esta manhã. Jesus está falando com jovens aqui essa manhã. Não adianta deixar uma carta dizendo: eu fiz tudo o que eu pude. Eu estou aqui essa manhã para desmascarar essa obra diabólica e maligna. Escrever uma carta dizendo eu fiz tudo o que eu pude é uma mentira maligna que o inimigo está contando para você. Porque essa noite, essa manhã, o seu pai está me usando para falar com você. Existe solução. Você só não pode continuar escondendo. Pastor, eu queria terminar de outra forma, mas eu estou sentindo isso muito forte no meu coração. E eu não quero ir embora sem fazer essa oração com você. Você precisa entender: o que você sente é importante para o seu pai. Você não pode esconder. Você tem que tratar o que você está sentindo. Isso vai gerar vida. Antes de Jesus operar o milagre na casa de Jairo, Jesus operou um milagre dentro do coração de Jairo. E é isso que Ele quer fazer com você aqui essa manhã. Eu vou pedir para você por um instante, porque eu não quero expor ninguém, que você feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Eu vou te pedir um segundo favor. Com seus olhos fechados, baixe a sua cabeça. Por quê, pastor? Porque eu não quero expor ninguém aqui essa manhã. Com seus olhos fechados e com sua cabeça baixa por um minuto, por favor, respeitando a dor do próximo. Eu preciso te fazer essa pergunta. E se for você, por favor, seja sincero. Ninguém está vendo agora, todos estão com os olhos fechados. Só eu vou olhar para você agora. Se puder aumentar só um pouquinho a iluminação, só um pouquinho, para que eu possa ver eles. Isso. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Todos, por favor, por gentileza. Baixe a sua cabeça. Eu vou te perguntar agora: pastor, por esses dias eu pensei mesmo em tirar a minha vida. Eu pensei mesmo em tirar a minha vida.
Jesus está te usando para falar comigo aqui essa manhã. Se tem alguém aqui entre nós que enfrentou essa luta esses dias, ouça bem, Jesus não está desprezando o que você sentiu, tanto que Ele está me usando para falar com você. Se tem alguém aqui entre nós que passou por isso esses dias, eu vou pedir para você, todos com os olhos fechados e cabeça baixa, isso, pastor, é comigo. Erga sua mão aí no seu lugar, bem alto. Erga sua mão bem alto aí no seu lugar. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Eu vi. Vamos lá. Se tem mais alguém que enfrentou isso esses dias, pastor, eu enfrentei isso esses dias. Todos com os olhos fechados e a cabeça baixa por um instante. Você precisa vencer essa luta dentro de você, e é não escondendo isso para que possa ser tratado. Pastor, eu pensei em tirar minha vida esses dias. Se tem mais alguém, erga sua mão bem alto aí no seu lugar. Tem alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ninguém está te vendo agora, só eu estou vendo você agora. Tem mais alguém? Se tem, erga sua mão. Se tem mais alguém, erga sua mão. Se tem mais alguém, erga sua mão. Se tem, eu não vi ainda. Se tem mais alguém, eu não vi ainda. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Olhem todos aqui para mim. Pastor, eu sou filho, e eu sei que tem um pai que me ama, e eu quero tratar o meu coração na presença dele. Não aceito mais ficar com angústia, não aceito mais ficar com essa dor, essa tristeza que eu não estou sabendo explicar e parece que estou perdendo o controle. Talvez seja um dos trabalhadores da igreja, não tem problema nenhum, porque Elias era profeta e pediu a morte. Elias orava e o fogo descia e pediu a morte, porque em um certo momento ele desequilibrou as suas emoções. Se tem alguém aqui entre nós, pastor, eu quero vencer essa tristeza de uma vez por todas, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu vou orar com você agora. Se tem alguém, venha rapidamente, que eu tenho que encerrar. Pastor, sou eu. Tem alguém? Tem alguém que quer vencer essa tristeza essa manhã? Se coloquem todos de pé. Se tem alguém, venha aqui à frente, rapidamente, eu vou orar com você. Se tem alguém, o louvor pode subir conosco. Tem alguém, pastor, eu estou sentindo algo estranho aqui dentro do meu coração. Essa palavra falou com você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Tenha coragem, eu tenho que orar com você aqui à frente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem mais alguém que tem coragem? Pastor, eu estou com uma dor dentro do meu coração, eu não sei explicar, as minhas emoções estão viradas. Se tem mais alguém, vem aqui à frente. Jesus te ama, o seu pai te ama, Ele se importa com o que você sente, Ele se importa com o que você sente. Você é filha, você é filha, você é filha. Se as pastoras, as obreiras puderem me ajudar aqui à frente, se um irmão puder me ajudar aqui, você é filha de Deus. O Espírito Santo está agindo, gente. Ele está agindo. Ele está agindo. Ele está agindo. Ele te ama. Ele te ama. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor, eu preciso tratar o que eu estou sentindo. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Não fique escondendo não, não vai resolver. Não vai resolver, eu sinto isso no meu coração. Tem mais pessoas aqui. Ficar aí no seu lugar não vai resolver nada. Se Jesus disse não temas, é porque Ele quer tratar o que você está sentindo. Minha irmã, não fica aí não, é aqui o seu lugar. Meu irmão, não fica aí não, porque não vai mudar nada. Vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Pode vir aqui, querida. Pode vir aqui, querida. Pode vir aqui, querida. Isso é importante para Deus. Esse culto, você consegue entender que o Senhor preparou esse culto todo só para dizer: você é filha, o que você sente é importante para mim. Eu poderia pregar qualquer outra mensagem, gente, mas o Espírito Santo colocou essa mensagem hoje para ministrar aqui. O seu pai se importa com o que você sente. Você precisa pôr isso para fora de uma vez por todas, para ser curado, para ser tratado pelo Senhor. Pastor, eu estou com umas dúvidas dentro de mim aqui. Eu estou me estranhando porque eu não gritava com a minha esposa, eu não gritava com os meus filhos, eu não gritava com os meus pais, e parece que eu estou desequilibrado. Agora eu estou maltratando todo mundo, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Jesus está falando para você: eu te fiz
e dei um espírito para você. Eu te fiz com corpo, mas eu também te dei emoções. E a questão não é o que você sente, a questão é quem está tratando o que você sente. Só Jesus pode resolver o que você está sentindo aí dentro. Se tem alguém que está enfrentando uma tempestade, está dizendo: eu vou perder, não dá, não aguento mais, é Jesus falando com você aqui esta manhã. O que você sente é importante para o Pai. Se tem algum líder aqui nessa igreja, se tem algum líder aqui nessa igreja está dizendo: pastor, é uma luta tão grande que eu passo aqui, que eu já pensei até em abrir mão do ministério. Não porque eu não amo, não porque eu não quero, mas porque eu não estou aguentando essa luta que eu estou enfrentando aqui. Será que não tem alguém do louvor? Será que não tem alguém do infantil? Será que não tem algum voluntário? Ei, Deus não te chamou porque você é perfeito. Ele é perfeito e te ama com todas as suas fragilidades. As suas fragilidades não diminuem o amor de Deus ao teu respeito. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui essa manhã? Vamos adorando ao nome do Senhor.